ganhar dinheiro e gastar. Quem não gosta? Na sociedade em que vivemos, essas duas experiências são imediatamente associadas ao prazer. Guardar é que é o grande desafio. Sempre parece um sacrifício, um drama, certo? Errado. Muitas pessoas sentem enorme prazer ao guardar dinheiro e encontram o ponto de equilíbrio para fazer isso sem ter que ser pão duro ou mão de vaca, como se diz por aí. É com essas pessoas que sabem viver bem e economizar que nós vamos aprender algumas lições no programa de hoje. Eu tenho prazer em guardar dinheiro. Eu tenho prazer em saber que eu tenho um montante de dinheiro no banco, assim. Quais são as estratégias para guardar dinheiro com tranquilidade? O caminho são 4 passos, ou seja, diagnosticar, sonhar, orçar, poupar. Fique com a gente, o Educação Financeira está só começando. A renda dos brasileiros está crescendo, o consumo também e o otimismo em relação à economia tem prevalecido no país. Como as coisas mudam o tempo todo, o que está bom agora não é garantia de que vai ser sempre do mesmo jeito. Por isso é tão importante planejar gastos e guardar um pouco de dinheiro. Idealmente falando, esse seria o estilo de vida perfeito para qualquer pessoa. Mas será que a gente consegue economizar um pouquinho? Eu gostaria de poder juntar, mas eu ganho pouco, não dá para juntar muito. Vou juntando o que posso, o que dá a gente vai juntando e vai gastando na hora que precisa. É prazeroso porque às vezes tu deixa de fazer alguma coisa, né, para guardar aquele dinheiro. Então na hora que tu consegue pegar ele, trocar em euros e viajar, é muito bom. A gente não sabe o dia de amanhã. Então eu sempre prefiro guardar um pouquinho dentro das possibilidades. Vou juntar dinheiro para quando estiver maior, eu posso comprar meu carro, minha casa. O primeiro passo para se economizar, para se ter uma realidade de um sonho sendo realizado, é você estabelecer um percentual, até mesmo dentro da sua realidade. Exemplo, tem pessoas que é 10%, 5%, 7%, 10%, 15%, 20%. É importante fazer a lição de casa, saber para onde está indo cada centavo do nosso dinheiro. Para isso, eu recomendo o quê? Fazer um diagnóstico financeiro. Saber exatamente o que eu estou gastando no item padaria, no item balada, no item, ou seja, até no cafezinho e a gorjeta que você dá. Dona Vilma tem 70 anos e começou a economizar ainda jovem, em 1962, quando o governo instituiu o 13º salário. Na época, ela ouviu uma lição valiosa do pai, que lhe disse o seguinte: se o ano tem 12 meses e você consegue viver com 12 salários, por que não guardar o 13º? O salário do professor naquela época, ele era muito pequenininho e a gente ganhava mesmo para sobreviver. Quando veio o meu primeiro 13º, falei, pensamos em casa, né? Nunca havíamos recebido um 13º, então aquele era um dinheiro abençoado que devia ser guardado por uma causa nobre e justa, né? Foi assim que nós começamos, eu principalmente, com o exemplo de casa, a poupar. Primeiramente, parabéns à dona Vilma por ter já constituído na sua vida um hábito de poupar. Geralmente o 13º é muito usado para pagamento de dívidas ou para melhorar aquilo que a gente já tinha sonhado. É um hábito maravilhoso e precisa ser mantido, não só esse, como também de poupar um pouquinho do que ganha mensalmente. Seria ótimo para ela. Eu sempre consegui poupar para realizar, por exemplo, a compra de um carro à vista, a compra deste apartamento com a minha amiga foi à vista. Eu tenho várias amigas que realmente me agradecem porque eu insisti para que elas sempre tirassem alguma coisa do salário e guardassem. Porque tudo que elas recebiam sumia, elas nunca tinham nada. Eu comecei a incentivá-las a guardar um pouquinho. E hoje essas amigas têm dinheiro guardado. E elas sempre me agradecem por isso. Eu acho isso muito importante. Você não ficar na dependência de precisar pedir dinheiro para comprar um remédio de emergência. Não é verdade? Dona Vilma é um belo exemplo de como o prazer de guardar dinheiro pode andar de mãos dadas com o prazer de viver. E as vantagens de fazer isso não chegam somente com a idade ou depois de muitos e muitos anos de esforço.
Melhor, elas vêm acontecendo ao longo de toda a vida. A terceira idade tem a questão da tranquilidade, porque daí as pessoas costumam ter gastos até mais elevados, porque a aposentadoria em geral vai sendo comida, né? Não acompanha os gastos, e tem também todas as despesas com remédio, com saúde e tudo mais. Então, ter um dinheiro guardado, saber que, pelo menos com relação a essa parte financeira, não se vai ter preocupação, é um alívio para todo mundo praticamente. Há pouco tempo atrás, um funcionário da onde eu trabalho ganhou R$50 em hora extra. E na hora que eu paguei, ele ficou muito agradecido, falou: que bom, eu vou pagar minhas dívidas. Eu falei: mas que dívida você tem? Ele falou: eu como pastel e tomo caldo de cana e o rapaz marca para mim. Então eu tenho já uma dívida de quase R$40 entre pastel e cana. Falei: é um absurdo. Como é que você pode fazer uma dívida para tomar caldo de cana e comer pastel? Você não pode deixar de fazer isso e não gastar esse dinheiro, ir para casa, comprar um pãozinho, passar uma manteiga, comprar um litro de leite, que dá para 2, 3 dias para você tomar. Em qual desses países você acha que as pessoas poupam mais? Alternativa A, Rússia. B, China. C, Índia. Ou D, Brasil? Que poupam mais? Talvez a China, né? Acho que é a Rússia. No Brasil. Talvez na China? Eu acredito que no Brasil, né? A resposta depois do intervalo. Até já. Estamos de volta hoje falando sobre o prazer de guardar dinheiro e conhecendo estratégias para colocar esse hábito também no dia a dia. Agora vamos à resposta do teste de bolso. Na sua opinião, em qual desses países as pessoas poupam mais? Opção A, Rússia. B, China. C, Índia. Ou D, Brasil? A resposta é China. Os chineses poupam muito, enquanto brasileiros poupam 10%. Russos, 13%, e indianos, 17% da sua renda, os chineses poupam 31%. Isso é que é gostar de poupar. Os chineses estão super de parabéns, mesmo. Eu estou começando a guardar dinheiro agora, não é uma coisa fácil, 31% é muito dinheiro. Parece muito para você economizar 10% do salário todo mês? Há quem consiga, acredite, guardar 50% do salário. É o caso da fotógrafa Vânia, que paga todas as despesas com menos da metade do que ganha. Eu tenho uma super fama de ser uma pessoa super econômica, mas eu não tenho essa relação de economia com o dinheiro. É que eu não tenho prazer em gastar dinheiro. Eu não tenho esse prazer. Para mim, as coisas são... eu só posso consumir aquilo que é super necessário para a minha vida. Então, eu não vou comprar 5 camisetas. Eu não vejo necessidade nisso. E eu também moro num espaço pequeno. E daí, só o que cabe. Eu não gosto de nada entulhado na minha casa, é só o que cabe dentro dos armários. O que não cabe tem que ir embora. Então, para que eu vou consumir o que não cabe? Então, a minha economia vem de viver de uma forma prática e de uma forma minimalista, com menos possível. Com isso, eu acabo acumulando um dinheiro. Acumular recursos não é tarefa fácil, mas alguns hábitos e aprendizados podem fazer a diferença. É fundamental que você assuma o controle com consciência, para que você possa começar a desenvolver junto com a família. Aí a família é imprescindível, ela precisa estar participando, porque o filho, mesmo aquela criança, é necessário que ela esteja sentada na mesa uma vez periodicamente, talvez uma vez por mês, ou duas, de 2 em 2 meses, não importa o período. O importante é que essa criança saiba que todos movendo-se para um objetivo, seja um objetivo individual do filho de um videogame, seja o objetivo do pai de um novo carro, seja um objetivo de uma família, um coletivo, ou seja, um sonho coletivo de viagem, é preciso saber quanto custa, quanto vamos guardar
e em quanto tempo. Com isso, todos os sonhos podem ser realizados. O meu pai era uma pessoa bem econômica, assim, que conseguiu acumular um capital até que razoável através de uma economia assim, meio caseira, assim, aquela coisa, trabalhando, investindo. Era um investidor, tinha o próprio negócio, então tenho essa herança aí. Eu guardei dinheiro ali, primeiramente para ficar 6 meses na Ásia, mas sem trabalhar, só viajando e fotografando. Então ali também eu aprendi uma coisa, que é possível você viver com um borderô diário. Por exemplo, eu na minha segunda viagem, que é mais recente, enfim, que foi 6 meses na África, eu poderia vir aqui para o Brasil e comprar um carro. Mas não, eu fui para a África e fiquei 6 meses gastando diariamente um X. Então, por dia, digamos que eu podia gastar $100 por dia. Então, eu tinha que dormir, eu tinha que comer e eu tinha possivelmente transporte, porque eu não fiquei na África num lugar. Eu viajei toda a costa leste. Então, com aquilo, você aprendia a viver também de novo com o mínimo possível. A primeira regra para quem quer guardar dinheiro é: dinheiro guardado é dinheiro que não existe. Nunca pegue de onde você investiu para comprar um computador, por exemplo, com a intenção de repor depois, pois geralmente isso não acontece. É muito comum a gente realizar sonhos muito curtos, né? Eu vou comprar isso aqui, e aí você quer realizar um pouquinho maior, você é obrigado a entrar no endividamento. Então é importante que você e nós conheçamos já os sonhos de curto, médio e longo prazo, para que você guarde um pouquinho para cada um. Lógico que o de curto é aquele que você realmente vai guardar em 12 meses. Então, provavelmente, não é um sonho com um valor muito grande. Ou seja, uma televisão, um computador, um videogame do filho, né? Alguma coisa que a mulher queira comprar. Isso tudo é possível fazer em curto prazo, ou seja, até 1 ano. Quando você também guarda para médio prazo, nós estamos falando de 1 ano para cima até 10 anos. Isso significa que eu vou ter que guardar dinheiro para que eu possa realizar alguns sonhos que não são imediatos, mas são sonhos de médio prazo. E o de longo, você nunca pode perder de vista também. É muito comum a gente acabar esquecendo de longo prazo e começa a viver 30 anos, 40 anos vivendo e só realizando coisas pequenininhas, né? Isso é quase o consumo que a gente tem no dia a dia. Então, é fundamental para uma pessoa, para uma família, estabelecer e guardar todos os meses os sonhos de curto, médio e longo prazo. Com isso, ela vai conseguir ter uma vida muito mais prazerosa e, com certeza, inserir dentro desses sonhos de longo prazo o da aposentadoria sustentável, que é a independência financeira. Pode ser muito prazeroso guardar dinheiro, sim. Isso é o que aprendemos no programa de hoje. Por que não experimentar, mudar pontos de vista, pensar no equilíbrio das finanças, construir tranquilidade, segurança, realizar projetos e sonhos? Tudo isso é educação financeira. Um forte abraço e até o próximo programa.